Olá, bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Rússia retira embargo à importação de carne bovina brasileira. Terminal de Santos registra recorde mensal histórico em movimentação no mês de março. Brasil exporta produtos derivados de cacau para mais de 170 países. Desembolsos de crédito rural acumulam alta de 21% em 2022-23. Pois é, hein? E você vai ver ainda que é época de colher e comer pinhão. Chegou essa época tão esperada. O período vai de abril a junho. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. A falta de armazéns dentro das propriedades rurais é um problema recorrente no país. O Brasil precisa investir 15 bilhões de reais para zerar o déficit para o setor de grãos. A estimativa para a safra 2022-2023 indica uma produção de grãos de 310 milhões de toneladas, uma alta de 14%. O destaque é para o mercado de soja, que cresceu quase 22%. O milho também teve uma alta, chegando a quase 10 milhões e meio de toneladas. Para conseguir alcançar esse recorde, os produtores enfrentam safra após safra várias dificuldades climáticas, preços internacionais e, principalmente, a falta de espaço de armazenagem para os grãos dentro das propriedades rurais. E isso a gente tem alertado já há muito tempo o governo sobre o que estava acontecendo ao longo desses anos. Desde 15 anos atrás para cá, o Brasil tem crescido em média em torno de 10 milhões de toneladas todo ano a produção de grãos. Só que a capacidade de armazenagem no Brasil cresce metade disso, ou seja, 5 milhões. Problema enfrentado em todo o Brasil. O próprio Nordeste, o próprio Norte e o próprio Centro-Oeste, onde a gente planta, e o Mato Grosso, como Goiás, como outros estados, cresce a passos largos, é o sistema armazenário. Muito deficitário, com certeza, principalmente a nível de propriedade. Que o produto estando na mão do produtor, meu ou de qualquer outro produtor, com certeza a gente consegue trabalhar melhor com até a valorização desse produto e a garantia de estar em suas mãos. Sem ter como armazenar a produção dentro das propriedades, os produtores rurais precisam colher a safra e entregar a empresas exportadoras. Com a alta oferta do produto no mercado, concentrada em determinados períodos do ano, a cotação do produto cai, aumentam os custos de frete rodoviário, geram pressão sobre a infraestrutura no momento em que as chuvas já castigam o asfalto, o que acaba reduzindo as margens aos produtores. Por isso, os grandes gargalos para se conseguir fazer esses armazéns hoje está simplesmente no juro muito alto e principalmente as garantias. A bolsa hoje que a gente usa para armazenagem, ou silo bag chamado, é um paliativo sim que veio para ajudar, mas são para poucos meses. O Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns do Plano Safra, que financia investimentos necessários à ampliação e à construção de novos armazéns, teve mais de 5 bilhões de reais disponíveis na temporada 2022-2023, com taxas de juros de 7% ao ano, valor bem abaixo do necessário, e os produtores pedem mais investimentos. Políticas públicas voltadas para a armazenagem, né? A armazenagem é um investimento de longo prazo, então a gente espera que o atual governo disponibilize políticas públicas voltadas exclusivamente para a armazenagem, em termos de volume de crédito, em termos de taxa de juros razoáveis, compatíveis com o mercado e com a rentabilidade do investimento, para que a gente possa solucionar essa problemática, né? Para se ter uma ideia, a projeção de Mato Grosso para a produção de grãos daqui 10 anos é mais de 120 milhões de toneladas, né? Se a gente for querer equiparar a capacidade estática adequadamente à quantidade de produção, a gente teria que crescer no mínimo 10% por ano em termos de capacidade estática para chegar daqui 10 anos compatível, próximo com o que o Estado vai produzir.
O que é muito importante para o Brasil. A Rússia decidiu retirar o embargo imposto há mais de um mês sobre a carne bovina brasileira. O Jamil Chad traz agora todas as informações. Um caso específico de vaca louca no Pará foi, obviamente, o motivo pelo qual não só a Rússia, mas como você citou, a China e outros países pararam a compra de carne brasileira. Isso é normal, isso é basicamente uma reação de qualquer outro país teria, justamente para proteger a sua própria, o seu próprio consumo, seus próprios consumidores e, portanto, houve essa interrupção da exportação de carne brasileira para muitos países do mundo. Na semana passada, o governo, claro, o presidente Lula iria na semana passada para a China, tudo estava preparado, e o que fez a China? Retirou o embargo à carne brasileira, depois de uma negociação com o ministro da Agricultura, mas, acima de tudo, como um gesto. Olha, o presidente Lula está chegando, vamos colocar aqui vamos dizer assim, uma pauta positiva, vamos retirar dessa pauta questões que podem ser complicadas. China retira. Agora, a informação que o Ministério das Relações Exteriores passou, no caso, o Itamaraty anunciou hoje, é que, depois da China, agora é a vez da Rússia também retirar o embargo contra a carne brasileira e, a partir de agora, a carne brasileira pode voltar a entrar na Rússia de uma forma regular. Quanto que o Brasil exporta para a Rússia? Não é pouco. São mais de 160 milhões de dólares por ano exportados de carne bovina para a Rússia, que retomam, basicamente, o seu fluxo. Ou seja, não é algo marginal, não é algo pequeno, é uma exportação fundamental para o Brasil que é retomada. Essa é a parte técnica, tudo resolvido. Agora, a parte política, Paulo, é obviamente o que chama atenção. No momento em que Rússia vive um isolamento, pelo menos das potências ocidentais, que a Rússia vive uma situação complicada no mercado internacional, a Rússia está sinalizando de uma forma muito clara para o Brasil que a relação comercial com o país, que a relação, basicamente, entre essas duas economias continua normalmente. Jamil Chad trouxe as informações ao vivo para o Band News TV durante um bate-papo com a apresentadora Paula Valdez. O presidente Lula foi oficialmente convidado para participar da cúpula do G7 no mês que vem. O grupo reúne as principais economias industrializadas do mundo. O convite veio no telefonema de Lula com o premier do Japão, Fumio Kishida. O país vai sediar o evento. Por isso, pode escolher nações que não fazem parte da aliança para participar do encontro. A reunião vai acontecer em Hiroshima entre os dias 19 e 21 de maio. A conversa entre o presidente brasileiro e o líder japonês durou cerca de 25 minutos. Além do G7, a ligação também tocou em outros assuntos. De acordo com um comunicado divulgado pelo Japão, Lula manifestou o desejo de ampliar a parceria bilateral. O documento também revelou que os dois chefes de governo falaram sobre a guerra na Ucrânia e a situação na Ásia, com destaque para a Coreia do Norte e a China. E o rebanho do Distrito Federal é livre de peste suína clássica. Esse foi o resultado demonstrado pelo inquérito realizado pela Secretaria da Agricultura. Essa e outras notícias agora no Giro Brasil. O estado de São Paulo avança na distribuição justa de alimentos para a população mais vulnerável. A Secretaria de Agricultura tem um compromisso com a segurança alimentar que se realiza por meio de programas e projetos. Para reforçar a importância no assunto, a pasta se juntou com a Coordenadoria de Segurança Alimentar para discutir sobre a implementação de uma política pública que garanta aos moradores de rua acesso aos alimentos. Esse projeto visa a parceria do Estado com gestores municipais. O agronegócio está sempre sujeito às condições climáticas e outros fatores que não são possíveis de controlar. É por esse motivo que existe o Seguro Rural, um auxílio ao produtor e à sua renda. No estado do Paraná, a Secretaria da Agricultura tem um programa de subvenção econômica para as principais atividades e que são atendidas neste período, principalmente as culturas de inverno, especialmente trigo e cevada. O programa, além de ajudar o produtor, também promove a produção de alimentos e o uso da tecnologia.
O rebanho do Distrito Federal é livre de peste suína clássica. Esse foi o resultado demonstrado pelo inquérito realizado pela Secretaria de Agricultura do DF. O documento faz parte do Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos. A fim de investigar a peste suína clássica no rebanho do DF, foi realizada então a inspeção clínica e a análise do sangue dos animais em estabelecimentos com todos os tipos de produção de suínos, incluindo sistemas tecnificados e não tecnificados. Um total de 207 amostras de sangue foram coletadas e enviadas para análise laboratorial. Todas as amostras analisadas apresentam resultado negativo para a doença. Ipameg investe em pesquisas para alavancar a produção de tilápia em Minas Gerais. Segundo dados do Peixe BR, em 2022, Minas se tornou o terceiro estado que mais produziu tilápia no país, com um total de 51.700 toneladas. A partir disso, a empresa de pesquisas tem desenvolvido estudos voltados ao setor, que envolvem a produção de alevinos melhorados geneticamente no campo experimental de Felixlândia e análise de qualidade de rações para peixes disponíveis no mercado. Os desembolsos do crédito rural totalizaram 267 bilhões de reais entre o início do Plano Safra 2022-23, julho do ano passado, e março de 2023, de acordo com o Ministério da Agricultura. O montante é 21% maior do que o do mesmo intervalo da temporada anterior. As linhas de custeio cresceram 41% na mesma base de comparação, para 160 bilhões de reais, e as de investimentos, 7%, a 72 bilhões de reais. As operações de comercialização e de industrialização, por outro lado, caíram 16% e 4% para 21 bilhões de reais e 13 bilhões de reais, respectivamente. A seguir, o Porto de Santos tem número recorde de movimentação em março e nós vamos mostrar ainda que o setor de fruticultura comemora avanços para a exportação de uva para a China. É daqui a pouquinho, até já. Um trecho da BR-277 em Curitiba, que havia sido atingido por um desmoronamento, foi liberado. A rodovia é uma importante rota de escoamento de produtos para o estado e o sudeste. A Larissa Biscaia, Band News FM de Curitiba, traz as informações. Nós tivemos a liberação de um trecho da BR-277, o trecho que teve o primeiro deslizamento, desmoronamento, na verdade, lá pelo dia 14 e 15 de outubro. Foram 6 meses para essa liberação, mas é uma liberação parcial da rodovia. O trecho que foi liberado é de uma obra que é operada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O que acontece? As rodovias do Paraná estão sem a concessão, estão sem a cobrança do pedágio desde dezembro, novembro de 2021. E desde então, essa concessão é de responsabilidade do governo federal, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O primeiro desmoronamento foi esse, que foi liberado ontem. Essa obra foi assumida pelo DENIT, mas nós tivemos outros 2 desmoronamentos em sequência, que o DENIT assumiu que não teria recursos, não teria dinheiro para resolver e passou para o governo estadual esse investimento nessa obra. Então, o acesso ao litoral já é complicado, para isso ainda tem a chuva. O Porto de Santos divulgou a movimentação de março, que foi recorde. Esse desempenho mensal foi o melhor do Cais Santista, com uma alta de 1% em relação a 2021. Os embarques chegaram a quase 12 milhões de toneladas. O avanço na colheita da soja foi determinante para o crescimento do resultado do Porto de Santos. A oleaginosa atingiu mais de 6 milhões de toneladas, aproximadamente 21% acima de março de 2022. O Fórum Econômico Brasil-China teve como tema principal as novas fronteiras para uma parceria sustentável. E essa interlocução facilitou os avanços para a exportação de uva até o país asiático. Olha só, vamos falar mais sobre esse importante tema então agora para o setor, junto com o Guilherme, né? O Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas. Guilherme, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal Terra Viva. Fala para a gente então, por favor, quais são esses avanços gerados no fórum? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos do programa Terra Viva. Olha, eu estou muito feliz.
Nós tivemos lá na China, em Pequim, numa missão do presidente da República, que infelizmente não pôde viajar por um motivo de saúde, mas o fórum aconteceu normalmente, tranquilamente. O que é que estava previamente marcado? Nós estamos trabalhando aí essa liberação da uva para a China já tem uns 2 anos e pouco. Por que é lento? Porque efetivamente é um processo lento, porque tem a fitossanidade em jogo, tá certo? E as barreiras e os produtos que se usam e tudo mais, mas também a pandemia foi que mais nos atrasou. O que é que eu tenho de boa novidade? Estava aí marcado para o final de maio, começo de junho, uma visita de uma equipe da China, do Ministério da Agricultura, para visitar 5 fazendas do Vale do São Francisco. Por que o Vale do São Francisco? Porque 95% das uvas que são exportadas do Brasil são do Vale do São Francisco. E nós tivemos, nessa semana que começou, há 15 dias atrás, o ministro Fávaro lá. E eu conversando com ele sobre esse assunto, ele agiu rapidamente numa reunião, conversou com os chineses para que a gente pudesse fazer uma auditoria remota. Isso aconteceu na pandemia com os frigoríficos, porque não podia viajar o chinês para cá, o brasileiro não podia ir para lá. O que é que aconteceu? Fizeram credenciamentos remotos de frigoríficos. E ele deu essa ideia, nós estávamos lá ao lado dele, graças a Deus, com menos de 48 horas, foi aprovado esse acordo. Então, nós vamos fazer logo agora, aí, no mês de abril, no mais tardar no mês de maio, uma visita remota para uma fazenda. Com isso, é mais uma etapa vencida, tá certo? E a gente acredita que ainda esse ano nós vamos conseguir colocar nossas uvas na China. É só para a gente ter uma ideia, Márcio, a China tem 1,4 bilhões de habitantes e nós temos 218. Então, é praticamente 6,5 vezes o que o Brasil é de população. Significa mandar uva para a China? A gente vai ter problema com os nossos outros clientes, vamos ter problema no mercado interno. Explica isso, porque tem muita gente também que não é do setor do agro, mas que é consumidor e que às vezes fica preocupado, Guilherme. Olha, veja só, como eu disse que é do Vale do São Francisco, a gente tem um diferencial enorme. Nós não somos o país que produz mais uva, mas exporta mais uva. Nós temos o Chile, temos a África do Sul, mas nós temos uma vantagem enorme. Nós produzimos cerca de 2,5 safras por ano. Então, nós temos uva o ano inteiro. Isso é uma vantagem enorme. A África do Sul só tem uma safra, tá certo? O Chile produz muito mais do que a gente, exporta muito mais, mas só tem uma safra. Então, nós vamos poder colocar exatamente quando a China vai precisar, porque a China também produz uva. Então, nós temos hoje, a maioria, 70% do que nós mandamos de uva, tá certo? É para a comunidade como a europeia, 15% mais ou menos dos Estados Unidos, a Inglaterra, depois que saiu do Brexit, cerca de 12%, e o restante para o mundo inteiro. Então, nós estamos animados, preparados, temos uva o ano inteiro de qualidade para chegar na China e qualquer outro lugar do mundo. Ô Guilherme, uma curiosidade aí da logística, como é que faz para uma uva brasileira sadia, maravilhosa, gostosa, vistosa, chegar lá do outro lado do mundo para ser consumida? A uva tem uma vantagem. Por exemplo, Márcio, você compra uma banana e você chega muitas vezes na sua casa, a banana verde, você deixa lá na prateleira, ela vai amadurecendo depois de colhida. A uva não. A uva, quando você corta o cacho, por isso que você tem que fazer, ter um instrumentozinho para você medir o Brix, que é o teor de açúcar que tem na fruta com acidez. Então, ela tem essa vantagem de não continuar o processo de amadurecimento. Se você bota ela num container, como nós já mandamos para todo mundo, vamos dizer assim, a 0 grau, ela fica aí tranquilamente 60 dias dentro de um container, tá certo? A 0 grau, com a temperatura, a umidade necessária. Fora quando vai de avião. Então, eu tenho a impressão que nós vamos conseguir vencer essa barreira tranquilamente. Vamos ver onde é que vamos mandar, o que é que vai de navio, o que é que vai de avião, para a gente poder chegar no mercado chinês quando for necessário.
Guilherme Coelho é presidente da Abra Frutas, falando para a gente de mais uma conquista do agronegócio brasileiro e desse setor importante. Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Muito obrigado, um abraço, uma boa Páscoa para vocês. Tudo de bom, obrigado pela oportunidade. E vamos comer muita fruta, que é importante. Saúde! É isso aí, muito joia. Um abraço, valeu. As vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi retornaram ao projeto setorial Brasil Wines e as outras ações realizadas pela Apex Brasil. A agência informou que a volta das empresas se deve ao cumprimento do termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público do Trabalho. As fabricantes de vinho da Serra Gaúcha haviam sido suspensas pela Apex após o resgate de trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão. 207 pessoas trabalhavam na colheita da uva nas terras das empresas e foram encontrados em situação degradante e em um alojamento na cidade de Bento Gonçalves. O Ministério da Agricultura definiu a recomposição do Conselho de Políticas para o setor do café. Uma das atribuições do CDPC é aprovar o Plano Safra para o setor. A nova composição também destaca a importância de acompanhar e avaliar as estimativas dos ciclos para o café e também fala dos programas de produção e exportação do produto, além de autorizar projetos de pesquisa para a manutenção entre a oferta e a demanda do grão. Os representantes pela recomposição vão comandar o CDPC por 2 anos. Lembrando que os recursos do Funcafé representam cerca de 30% do volume de recurso tomado anualmente para o café no crédito rural. Para a safra 2022-2023, 90% do total disponibilizado já foi contratado pelos beneficiários das linhas de créditos amparadas com recurso do fundo. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver também que o Brasil exporta produtos derivados de cacau para mais de 170 países. Já, depois do intervalo. Voltamos com a previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana com os detalhes da Luísa Cardoso. Neste sábado, a atuação de uma área de baixa pressão sobre a costa do Sudeste vai trazer chuva forte, principalmente para o litoral de São Paulo, inclusive na Baixada Santista, que o alerta é para perigo, ou seja, pancadas de chuva extremamente volumosas, que devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 60 e 80 km por hora, e também trovoadas. Vai chover com bastante persistência também em todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas Gerais, além da costa leste do litoral e também o norte. Pancadas que devem acontecer a qualquer momento do dia e o céu deve ficar nublado. Mesma condição para áreas do norte do país, entre o Amazonas, Pará e também o norte do Tocantins. Já em relação à metade norte do Espírito Santo, extremo norte de Minas Gerais e também o oeste da Bahia, o tempo fica firme e ensolarado. Inclusive, a condição é de umidade relativa do ar abaixo dos 30% em áreas do estado baiano por conta da alta radiação solar e baixa umidade. Já nas demais áreas do centro-oeste e também no sul do país, a chuva aparece de moderada a forte intensidade. Falando nas temperaturas, no sábado, a máxima chega a 30 graus em Salvador, 25 na capital paulista e 26 em Porto Alegre. Em relação aos maiores acumulados de chuva nos próximos dias, vão ficar concentrados ainda na metade norte do país e essa umidade é bem-vinda para os cultivos de segunda safra, principalmente na região do Mato Piba, que passam dos 60 milímetros acumulados, mas podem ainda interromper o avanço na colheita da soja, principalmente no estado de Tocantins, por conta do excesso do volume de chuva. Já em relação a áreas da Bahia, Sertão Nordestino e também o norte de Minas Gerais, a condição é de tempo firme, o que pode prejudicar o desenvolvimento de alguns cultivos, como o feijão segunda safra. Entre o centro-oeste, sul do país e também o restante do sudeste, a condição é de tempo firme e chuva irregular
par, acumulando no máximo entre 20 e 40 milímetros nos próximos dias. Também favorece o avanço na colheita dos grãos e no plantio do milho segunda safra. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, mas mesmo assim os maiores acumulados vão ficar concentrados ainda na metade norte, passando dos 80 milímetros em áreas do Pará, Amapá, Amazonas e também áreas do Mato Piba. A condição de tempo firme entre a Bahia e sertão nordestino prevalece, assim como boa parte do sul do país, que deve acumular no máximo 20 milímetros. A época de colher e comer pinhão chegou. Só que a venda segue uma norma para proteger a natureza e a economia. Cozido na farofa, no arroz. O pinhão, um dos alimentos mais tradicionais da região sul, é base para diferentes pratos. E a época para colheita, venda, transporte e armazenamento do pinhão é agora, entre abril e junho. Só que apenas pinhões que completaram o processo de maturação podem ser comercializados. A norma equilibra a geração de renda e proteção da recuperação da araucária, árvore ameaçada de extinção, de onde vem o pinhão. Quem descumprir a regra pode ser multado e responder por crime ambiental. Um pouco antes de cair no chão, né, mês de abril, que é liberado, né, que ela está madura, pronta para consumo humano e pronta para consumo animal e pronta para recuperação, para fornecer mudas, né? Então, ela está pronta para tudo. Antes disso, ela não está pronta para nada, tanto para alimentação como para recuperação. Na hora de comprar o pinhão, é preciso atenção. Não pegue um pinhão claro, só pegue um pinhão firme, duro que brilha, marrom. Ali não tem erro. Árvore preferida, um dos símbolos da Serra da Mantiqueira, da Mata Atlântica. É uma delícia essa semente. Olha, o Brasil exporta produtos derivados de cacau para mais de 170 países. Esse reconhecimento do país em relação à qualidade do nosso cacau impulsiona cada vez mais o consumo, tanto no mercado interno quanto no externo. Esta é a primeira vez que a Josi produz ovos de Páscoa em sua fábrica de chocolates artesanal em São Paulo. A fabricação é 100% brasileira. Além dos cacaus finos usados na produção, provenientes do interior da Bahia, os demais ingredientes como castanhas, coco, doce de leite e cupuaçu também são nacionais. Dentro desse ovo vai uma trufa rústica de uma fazenda que foi premiada o melhor doce de leite do Brasil. Aqui nós temos o nosso 52, que é o nosso chocolate premiado, né? É o nosso chocolate ao leite premiado com castanhas do Brasil, que é a castanha de baru, de caju e do Pará. E aqui nós temos também o nosso Dark, né, 80%, que é um produto vegano, que é um chocolate 80%, né, com cupuaçu. Então, cupuaçu colhido na Mata Atlântica. Então, assim, a expectativa surpreendeu todos os índices de expectativa aqui para a Luz Cacau. Como foi a primeira Páscoa, nós fizemos uma Páscoa, planejamos uma Páscoa, né? Não tão gigantesca, mas sucesso, comercializamos praticamente tudo. Atualmente, o Brasil exporta produtos derivados de cacau para mais de 170 países. Esse reconhecimento da qualidade do que é produzido aqui é um trabalho feito em conjunto com o produtor rural, a assistência técnica e a indústria, o que impulsiona cada vez mais o crescimento do setor. Nós chegamos a exportar no passado 450 mil toneladas, hoje estamos produzindo 220, mais ou menos, 220. E chegamos na época da crise maior a umas 40 mil. Mas graças ao apoio e à força, a garra do produtor, com o apoio da CEPLAC, também das indústrias nossas, apoiando a recuperação disso, a assistência técnica no campo, nós estamos recuperando e nosso objetivo da cadeia como um todo, na Câmara do Cacau, é sermos autossuficientes e voltarmos a exportar. No ano passado, o Brasil cresceu 13%, comercializando 10 mil toneladas de ovos de chocolate. As expectativas para este ano são positivas, com os mais de 440 produtos de Páscoa no mercado à disposição. Desses 440, 163 são produtos novos que não estavam na Páscoa passada.
Contratamos aproximadamente 8 mil pessoas, funcionários para trabalhar, para nos auxiliar tanto nas fábricas como nos pontos de venda. E dadas todas essas informações, nós cremos que teremos uma excelente Páscoa. Nesta Páscoa, a Josi sentiu um impacto positivo em suas primeiras vendas e atribui isso à qualidade dos produtos que oferece ao consumidor. Essa Páscoa surpreendeu positivamente, né? Eu acho que o consumidor ele não quer mais do mesmo, né? Ele quer um produto sustentável, um produto advindo de agricultura familiar e surpreendeu todas as expectativas planejadas aqui na Luz Cacau de Venda. Visão empreendedora, né, Josi? Parabéns, viu? E obrigado por fabricar essas delícias para a gente. Olha, daqui a pouco, nessa sexta-feira, a partir das 8h35 da noite, logo após o DBO na TV com Sidney Maschio, vamos exibir aqui no canal Terra Viva um especial Tecno Show Comigo 2023, que vai abordar como os agricultores podem se beneficiar das tecnologias de produção agropecuária ambientalmente corretas para abrir novos mercados. Maria Cristina Bertelli, diretora do canal Terra Viva, conversa com o produtor Felipe Moura e com o Maurício Tonhá, CEO da Estância Bahia Leilões. Vai ser muito bom, daqui a pouquinho, 8h35 da noite. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, madrugada, nesse fim de semana, mas sobretudo que todos tenham uma santa e abençoada Páscoa. A gente volta na próxima segunda-feira e deixo o meu convite, continue com a gente.